Bem, santos, eu gostaria de retornar hoje ao mesmo versículo sobre o qual nós tivemos comunhão na última vez que estivemos juntos, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. É um versículo curto, mas é um versículo muito importante. E há nele dois pontos cruciais. A última vez que estivemos juntos, nós cobrimos o primeiro, e hoje eu gostaria de cobrir o segundo. Eu lerei novamente com vocês, 1 Timóteo 3,15. Mas se eu tardar, escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Claro, essa foi a exortação e a instrução de Paulo ao seu jovem cooperador, Timóteo, mas eu penso que nós podemos tomá-la para a nossa própria exortação e instrução. O primeiro ponto que nós conversamos na última vez que estivemos juntos é que nós precisamos prestar atenção à nossa conduta na vida da igreja. E conduta refere-se à vida. É a nossa vida, é o nosso viver. Como uma pessoa deveria viver na vida da igreja? Bem, para a maioria das instituições sociais, há regras. Se você quer participar de uma escola, há regras que governam como você deve conduzir a si próprio naquele lugar. Ou se você quer se unir a algum tipo de clube, eles dirão quais são as regras e qual é a conduta adequada. E com respeito à vida da igreja, nós temos regras? Nós, na verdade, não temos regras num sentido exterior, mas sim, nós temos regras. Nós temos algo que nos rege, que nos guia e nos governa todas as nossas condutas na casa de Deus. E qual é esta regra? A regra é a vida divina. Ou, se você preferir, você pode dizer que essa regra é o Espírito que habita interiormente no nosso espírito. Nossa regra é que nós andemos segundo o Espírito e que nós vivamos por uma outra vida. Nós não vivemos pela vida natural. Você não pode sobreviver nesta sociedade chamada a vida da igreja se você viver pela sua vida natural. Você sofrerá muito. E aqueles ao seu redor também sofrerão muito. Porque a regra dessa vida é a vida divina e o Espírito que habita interiormente. Eu já mencionei essa história para algum de vocês antes e eu mencionarei novamente. Eu tenho um amigo aqui em Seattle, onde eu vivo, e meu amigo é um rabino judeu. Ele foi treinado num kibbutz em Israel e ele é uma pessoa versada, um homem versado. Nós somos bons amigos. Nós gostamos de conversar sobre a Bíblia. E um dia, meu amigo me disse que um dos estudiosos judeus, liderados por um historiador judaico muito famoso chamado Maimônides, ele codificou todas as leis do Antigo Testamento. E ele as contou. Quantas leis você deve guardar
a fim de que você mantenha a lei. E se eu me lembro corretamente, eram 613 leis. Você pode imaginar? Então eu perguntei meu amigo, você conhece todas essas 613 leis? E ele disse, sim, eu conheço. E eu disse, você guarda todas as 613 leis? E ele disse, não, claro que não. Ninguém guarda. E eu disse, isso é uma coisa estranha. Por que vocês têm tantas leis, contudo ninguém as guarda? Eu pessoalmente não conseguiria me lembrar de 613 leis. Mas mesmo que eu conseguisse me lembrar delas, eu não teria capacidade de guardá-las. De qualquer modo, eu decidi pegar o Evangelho para esse meu amigo hebreu e eu lhe disse, ser um cristão é muito mais fácil. É muito mais fácil do que ser um judeu. E eu disse, por quê? Eu disse, bem, eu apenas tenho que me lembrar de uma lei. E eu apenas preciso guardar uma lei. E ele estava muito surpreso. Eu disse, sério? Apenas uma? Eu disse, sim, apenas uma. E eu citei a ele Romanos 8:4, para que as justas exigências da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu o disse, se você andar de acordo com o Espírito que habita interiormente no seu espírito regenerado, você espontaneamente guardará as 613 leis, mesmo se você não lembrar delas. E eu pensei que tinha sido uma boa pregação, uma boa mensagem do Evangelho. Infelizmente, eu não fui bem sucedido em convencer meu amigo. Mas eu fui convencido. Oh, que vida! Viver essa vida da igreja, viver essa vida cristã, não é tão complicado assim. Nós fomos regenerados com uma outra vida, não a vida humana, não a vida adâmica caída. Nós somos regenerados com a vida divina. Agora, essa vida divina, a vida Zoé, está no nosso espírito regenerado. Se nós vivermos e andarmos pelo nosso espírito, nós teremos uma conduta que se amolda à casa de Deus. Se não, nós sempre teremos o sentimento, eu não me enquadro. Recentemente, eu tive uma discussão triste com um jovem casal. Eu os conheço muito bem. E eles se mudaram um bom número de vezes de um lugar para outro na vida da igreja deles, dessa cidade para aquela cidade, de uma cidade para outra, desta para aquela cidade. E em todos os lugares que eles chegavam, eles diziam: há um grande problema aqui na vida da igreja. E nós não nos enquadramos, não nos encaixamos aqui. Então, nós não conseguimos nos enquadrar nessa vida da igreja irregular. Qual é o problema? O problema é a vida da igreja? Na verdade, o problema não é a vida da igreja. O problema é quando nós vivemos em nossa vida natural, nós não nos enquadramos.
O corpo de Cristo é Cristo. A única pessoa que se enquadra aqui é Cristo. O único falar que é compatível com esse lugar é o falar dele. A única opinião que conta aqui é a opinião dele. A única visão que importa aqui é a visão dele. Se nós vivemos pela nossa vida natural, nós constantemente estaremos frustrados. Eu me sinto mal por alguns santos. Eles acham que se eu for para um outro lugar, eu não mais me frustrarei. Na verdade, irmãos e irmãs, a frustração não é o lugar. A frustração é a pessoa. E eu espero que possamos ver isso. E como eu disse, a primeira vez que considerei esse versículo junto com vocês, nós falamos sobre conduta. Agora, hoje, eu quero enfatizar a segunda parte deste versículo. Por um lado, a igreja é a casa do Deus vivo. E a casa significa não apenas o lugar de habitação, mas a família, as pessoas, o lar, a família. Ela inclui o lugar de habitação, mas também inclui a família. E toda família tem uma característica. E geralmente provém do pai daquela família. Como ele gostaria que a família dele se conduzisse. E é do mesmo modo na família de Deus. Ela tem a maneira da casa de Deus. Mas escutem a última parte desse versículo. A casa de Deus é também a coluna e a base da verdade. Eu não sei se você já considerou essa expressão de modo significativo, mas deixe-me dizer quão impressionante esse ponto é com relação à igreja. A igreja é a coluna e a base da verdade. Pense sobre isso. E o que é a verdade? A verdade é a realidade divina neste universo. A maneira que a humanidade pode ver, pode perceber, pode apreender a realidade divina é por meio do testemunho da igreja. Quando você estabelece uma coluna, aquilo é um tipo de um testemunho e a base sustenta a coluna. Esta é a igreja com relação à realidade do universo, que é o próprio Deus triuno, sua palavra e sua economia. Essa é a realidade e a igreja sustenta e testifica a respeito dessa realidade a todo o universo. Você sabe o que será a Nova Jerusalém? Ela será um pilar e uma base gigantescos da verdade, testificando a realidade divina no universo por toda a eternidade. Hoje, a igreja deve ser tal coluna e tal base da verdade. Agora deixe-me ler um outro versículo em contraste à verdade. Isso é 1 Timóteo 1, 3 e 4. De novo, essa também é a palavra de Paulo a Timóteo. Quando parti para Macedônia, roguei-te que permanecestes em Éfeso,
a fim de advertires a certas pessoas que não ensinem coisas diferentes, nem deem atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Irmãos e irmãs, se você ler esses 3 livros, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você descobrirá 2 linhas, 2 tipos de falares. Há um falar saudável, palavras saudáveis, ensinamento saudável, que ministram vida e saúde. E então, há uma outra linha de falar, que são palavras não saudáveis, que comem como gangrena, palavras que te tornam doente espiritualmente e que causam morte espiritual. Irmãos e irmãs, na vida da igreja, e eu sinto dizer, você pode encontrar ambos os tipos de falares, infelizmente. Felizmente, você pode encontrar muito falar saudável, palavras saudáveis, palavras de verdade, palavras de vida, palavras de luz. Você também pode encontrar outros tipos de palavras, especialmente de acordo com 1 e 2 Timóteo, no fim desta era, num tempo de degradação, você encontrará muito desse outro tipo de falar no meio do povo de Deus. Então nós, santos que vivemos na vida da igreja, precisamos decidir algumas coisas. A primeira coisa sobre a qual nós devemos decidir é que tipo de falar eu quero ouvir. Eu não tenho que ouvir qualquer tipo de falar que chega aos meus ouvidos. Eu posso escolher e eu preciso escolher qual tipo de falar eu ouvirei. E número 2, que tipo de falar eu irei falar? Isso é crucial para a nossa vida da igreja. O que ouvimos e o que falamos devem ser a verdade, devem ser a realidade divina. Devemos falar palavras saudáveis que ministram vida. Do contrário, nossa forma de participar na vida da igreja não será um benefício aos santos, será um detrimento aos santos. Eu sei que tem um de nós intencionalmente quer ser um dano para a vida da igreja, mas o nosso falar pode ser um dano. E até mesmo o nosso ouvir pode ser um dano. Então aqui no início, eu gostaria de lhes dizer que essas epístolas, 1 e 2 Timóteo, foram escritas numa época em que a igreja havia se degradado. Lembre, Paulo disse no início de 2 Timóteo, ele disse a Timóteo, saibais que todos da Ásia me abandonaram. Isso se refere a todas as igrejas na Ásia Menor. Mas você precisa compreender que naquele tempo eram todas as igrejas na Terra. A igreja ainda não havia se espalhado para o que hoje conhecemos como Ásia. Então, quando Paulo disse toda a Ásia me abandonou, isso significa que as igrejas abandonaram não apenas a pessoa de Paulo, esse não é o ponto principal. Eles abandonaram o ministério dos apóstolos.
Em Atos capítulo 2, eles perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Agora, apenas aproximadamente 30 anos depois, eles se afastaram completamente do ministério dos apóstolos. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos perceber é que a fonte de degradação da igreja é abandonar, afastar-se do ensinamento e da comunhão dos apóstolos. E é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa no cristianismo hoje. E deixe-me dizer, mas também é verdade em nossa história. É verdade na restauração do Senhor hoje. Quando há um afastamento do ensinamento dos apóstolos e da comunhão dos apóstolos, o resultado é sempre degradação. E o que acontece quando alguém ou alguns abandonam o ensinamento dos apóstolos? De acordo com o livro de 1 Timóteo, eles introduzem um ensinamento diferente. Lembrem, eu li 1 Timóteo 1, 3 e 4. Exortem alguns a não ensinar coisas diferentes. Por favor, prestem atenção a esta palavra, diferente. Ela não significa coisas falsas. Elas não significam coisas antibíblicas, não bíblicas. Ela não significa coisas heréticas. Diferente significa que é diferente da economia de Deus. Talvez você diga, qual o problema? Tão logo está na Bíblia, é algo bíblico, tão logo seja escritural, qual é o problema? Bem, o problema é que, de acordo com 1 e 2 Timóteo, e de acordo com a história da igreja, e de acordo com a nossa própria história, qualquer ensinamento que difere da economia de Deus ministra e produz questionamentos. E estes questionamentos, inevitavelmente, afetam a unidade do corpo. E o testemunho da igreja como a coluna e a base da verdade. Logo, o primeiro grande fator de degradação que veio à vida da igreja, na história da igreja, não é heresia, mas ensinamentos diferentes, mitos, genealogias, coisas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas que não são a economia de Deus. Talvez você diga, tudo que está no Novo Testamento não é a economia de Deus? Eu tenho que lhe dizer, se você tiver uma visão adequada do Novo Testamento, se você tiver uma visão adequada de toda a Bíblia, então você pode entender que a Bíblia por completo, você pode compreender a Bíblia inteira por meio das lentes da economia de Deus. A maioria dos leitores da Bíblia não podem fazer isso. Logo, eles perdem a questão central na Bíblia e se apegam a muitos outros itens. Eu lembro-me de uma vez
O irmão Lee usou essa ilustração. Suponha que atrás de mim haja um grande quadro. Um grande quadro. E no centro daquele quadro está um tigre. E ao redor do tigre tem uma selva. E na selva há macacos e aves e videiras e árvores e todo tipo de coisas. Algumas pessoas, quando olharem para o quadro, dirão: veja, esse quadro é um quadro sobre macacos. Não. Há macacos no quadro. Mas ele não trata de macacos. Outras pessoas olharão o mesmo quadro e dizer: há cobras naquela floresta. Aquele quadro diz respeito a cobras. Não trata de cobras. Há cobras, mas não trata de cobras. Eu creio que vocês entendem o que eu quero dizer. Do que trata aquele quadro? Um tigre. Tudo mais é para o tigre. A economia de Deus é aquele tigre. A economia de Deus é a coisa central que nós precisamos ver em todas as partes das Escrituras. Tudo mais que está ao redor é para descrever e para prover um ambiente para que vejamos aquilo. Não aquelas coisas, mas para ver a economia de Deus. Irmãos e irmãs, essa é uma coisa rara hoje. Se o Senhor nos conceder misericórdia de sermos tais pessoas para termos esta visão, termos tal compreensão quando nos aproximarmos das Escrituras. E eu espero muito que nós possamos ver isso. Bem, o primeiro grande fator de degradação é o afastamento do ministério da economia de Deus. E a segunda grande fonte de degradação, que cobrimos isso na última mensagem, é a questão da hierarquia, o sistema de clérigos e leigos. Você põe essas duas coisas juntas, elas destruíram o testemunho da igreja. O afastamento da igreja e a construção de um sistema de clérigos e leigos destruiu o testemunho adequado da igreja. Agora vamos ter comunhão um pouquinho mais em detalhe sobre essa questão da verdade. Eu disse que nós ainda se estava no primeiro século, quando o apóstolo Paulo estava vivendo na Terra, aproximadamente 66, 67 depois de Cristo, ali no meio dos anos 60, quando ensinamentos diferentes entraram na igreja. E é irônico que um dos lugares que tomaram a liderança para ensinar coisas diferentes foi Éfeso. Mas se você ler o livro de Efésios, mais o livro de Atos, você descobrirá que o apóstolo Paulo pessoalmente gastou muito tempo na cidade de Éfeso, contatando os santos, falando a verdade, visitando os santos em seus lares, exortando-os com lágrimas. Se houvesse um lugar que você pensaria que não se afastaria do ensinamento dos apóstolos, seria Éfeso.
Mas Éfeso tomou a liderança de se afastar. Eu sinto dizer que eu tenho visto isso com frequência, onde o ministério labora ao máximo, é onde o problema acaba acontecendo. E o que Paulo encontrou em Éfeso, de acordo com 1 Timóteo 1,7, é que havia alguns ali tentando ensinar a serem mestres da lei. Mestres da lei, que quer dizer mestres do Antigo Testamento. De novo eu digo, você pode perguntar, não é o Antigo Testamento a Bíblia? Sim, é. Não é, a lei não está na Bíblia? Sim, está. Então qual é o problema? Por que haveria um problema se alguém quer ser mestre da lei? Bem, considere isso. O Novo Testamento abre de uma forma maravilhosa, com 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos todos revelam a mesma pessoa excelente e maravilhosa. Mas eles o revelam de 4 ângulos diferentes, ângulos ou perspectivas diferentes. É como 4 fotografias. Você tira uma fotografia da face da pessoa, de um lado, de um segundo lado, de trás. Todos se referem à mesma pessoa, mas são 4 perspectivas diferentes daquela pessoa, até que você tenha uma visão completa desta pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Esta é a revelação do Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento é esta pessoa. Mas suponha que um desses escritores, Mateus, Marcos, Lucas ou João, ao invés de escrever o Evangelho de Jesus Cristo, escrevesse o Evangelho de Moisés e da lei. O que aquilo seria? Aquilo seria um ensinamento diferente. É errado? Não, não é errado. É herético? Não. É contrário às Escrituras? Não. Mas é diferente. Não convém para a era do Novo Testamento. Não convém à economia de Deus e ao seu mover ao tempo da encarnação do Senhor. É escritural, porque a lei foi dada por Deus a Moisés. Moisés não escreveu a lei. Ela foi dada a ele. Mas a lei era a economia de Deus do Antigo Testamento, não a economia do Novo Testamento. E a lei é uma dispensação diferente. É a dispensação da lei, não da graça. Você pode dizer, irmão Marcos, nós não temos problema com isso hoje. Nós estamos ensinando a lei, mas seja cuidadoso. A lei, em sua essência, é uma legalidade religiosa, que é um substituto para a economia neotestamentária de Deus. Nesses dias, eu tenho visto o número de pessoas em um número de lugares, exteriormente falando, o que eles estão falando é bom. Bem, um bom irmão, uma boa irmã.
Mas o que eles, na verdade, expressam é uma legalidade religiosa. E aquela legalidade religiosa se torna um substituto de graça e de vida. A religião, ela é um gigante substituto. Nós não devemos achar que não podemos ser enlaçados nisso. Eu conheço alguns santos que têm estado na esfera da restauração do Senhor. Eu não diria que eles têm estado na restauração, porque eles não estão na restauração intrinsecamente. Mas eles estão na esfera da restauração do Senhor por décadas. E eles estão por ali, mas eles nunca entraram na essência intrínseca e orgânica da restauração do Senhor, que é vida e verdade. O que eles entraram, na verdade, em um tipo de formalidade religiosa e legalidade. Então, o que deveria ser vida apenas se torna algo legal e formal. Você deve ter reavivamento matinal. Eu nem sei o que isso quer dizer. Reavivamento matinal. Você deve ler a Bíblia. Você deve participar das reuniões. Isso é bom? Sim, é bom. Isso é vida? Isso é verdade? Isso é saudável? Ministra a vida? Ministra a unidade? Edifica a igreja? Queridos irmãos e irmãs, esse é o primeiro ponto que eu gostaria, com o qual eu gostaria de impressioná-los. Nós devemos sempre permanecer na verdade. E devemos permanecer na presente verdade. A verdade, ela é progressiva. A verdade não é estagnada. Ela não permanece a mesma. A verdade é progressiva. A revelação da verdade é progressiva ao longo das Escrituras. É por isso que no Novo Testamento você não ensina o Antigo Testamento. E Pedro usa essa expressão em 2 Pedro 1,12. A verdade presente, a presente verdade. Estou tão contente que na restauração do Senhor nós temos a presente verdade. Não é verdade, irmãos e irmãs? Cada ano, cada mês, como a árvore da vida, cada mês há um novo fruto, nova luz, um novo desvelar. Essa é a presente verdade e esta verdade é a nossa salvaguarda. Nós temos de permanecer na presente verdade. Eu os exorto, eu rogo a vocês e os encorajo, permaneçam na presente verdade. Isso pode soar como se eu estivesse criticando, mas eu não estou. Meu coração se quebra por certos irmãos e irmãs que eu conheço. Em certo momento, eles apreciavam a verdade bastante, mas a verdade que eles citam hoje é de 40 anos atrás, e é tudo o que eles sabem. Está errado? Não. Muito bom. Mas está desatualizada. Pense sobre tecnologia. Eu tenho aqui um pequeno telefone celular. Nos anos 70, eu tinha uma das primeiras gerações de um computador pessoal. E aquele computador, à época, era de ponta.
Era um dos melhores que havia. Hoje, esse pequeno telefone é 100 vezes mais poderoso do que o computador que eu tinha nos anos 70. A tecnologia espiritual avançou. A prática da vida da igreja avançou. A compreensão da economia de Deus avançou. Se você estiver vivendo na vida da igreja há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, isso é bom, mas está desatualizado. É melhor você se atualizar. E como você pode se atualizar? Permaneça na presente verdade. Bem, eu sei que às vezes nós somos criticados. Se você olhar para trás de mim, vocês verão coletânea das obras do Watchman Nee, coletânea das obras do Witness Lee. E as pessoas dizem, você não aceita outros ministérios. Bem, a verdade é, eu tenho outros livros aqui, mas de qualquer modo esse não é o ponto. O ponto está aqui. Há apenas um ministério do Novo Testamento. Há muitos ministros, mas há apenas um ministério. E isso está além do escopo dessa mensagem, e eu não lhes darei todos os versículos para provar que há apenas um ministério, mas há apenas um ministério no Novo Testamento, que é o ministério da economia de Deus. E todos nós deveríamos ser parte dele, de acordo com Efésios 4. Todos nós deveríamos ser aperfeiçoados pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para fazer a obra do ministério que é edificar o corpo de Cristo. É uma falácia. É uma distração dizer, você não aceita outros ministérios. Não. Nós não aceitamos ensinamentos diferentes, além da economia de Deus. Com base em 1 Timóteo capítulo 1, aceitamos todos os ministros do único ministério. Não aceitamos ensinamentos diferentes. E não nos desculpamos por isso. Você não deveria aceitar ensinamentos diferentes. Nenhum de nós deveria. Sabem, no livro de Hebreus, quando você lê Hebreus capítulo 1, diz que no passado, referindo-se aos tempos do Antigo Testamento, Deus falou em muitas porções, de muitas formas, mas agora nos últimos dias, Ele tem nos falado no Filho. Isso significa não apenas no Cristo individual. Claro, Ele falou muito por meio do Cristo individual nos 4 evangelhos. Mas o falar do Filho se limita a apenas isso? Não, Ele também fala por meio dos membros do corpo do Filho. Ele ainda está falando no Filho hoje. Quando nós quando somos um no nosso espírito mesclado com o espírito que fala, Ele está falando no Filho. Logo, nós deveríamos ser tais pessoas que são uma continuação daquele ministério que iniciou com o próprio Senhor Jesus no seu ministério terreno, que foi continuado em Atos e nas epístolas por intermédio dos discípulos e apóstolos. E aqui estamos nós. Nós estamos aqui nos últimos dias. Os últimos dias. Vocês não creem nisso? Eu creio. Nós estamos nos últimos dias.
E nós temos a oportunidade de sermos aperfeiçoados na presente verdade por meio dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos essa oportunidade. Não percam isso. De modo que possamos participar na edificação do corpo de Cristo para a consumação da economia de Deus nesta era. É para isso que nós vivemos. E eu agradeço a Deus, nós estamos vivos e em sua restauração neste momento, neste tempo. Voltemos a considerar agora o que são os ensinamentos diferentes. E eu gostaria de usar alguns exemplos específicos apenas para tentar ajudá-los a compreender o que queremos dizer. Porque eu digo de novo, os ensinamentos diferentes, eles não são heréticos, eles não são antibíblicos. O teste não é esse. O teste não é perguntar, eles são de acordo com as Escrituras? Eles são corretos? Não. O teste é, eles são diferentes de quê? Diferentes da economia de Deus? Em um capítulo do Evangelho de João, há um caso onde o próprio Senhor Jesus Cristo, lavou os pés dos discípulos. Isso é de acordo com as Escrituras? Sim. É correto? Então, por que você não pratica lavagem de pés? Porque você vindica praticar a vida da igreja de acordo com o Novo Testamento, mas você não pratica a lavagem de pés? O que está errado com você? Lavagem de pés é um exemplo de um ensinamento diferente. Está no Novo Testamento? Sim. Sim, está em João capítulo 13. Mas não é parte da visão central da economia neotestamentária de Deus. Parte da razão nós sabemos, não apenas nós, mas dificilmente os cristãos praticam lavagem de pés. Mas mesmo que eles o fizessem, isso não importaria. Essa não é uma questão central. E tão logo você abre essa porta e você diz, está na Bíblia, nós deveríamos praticar a lavagem de pés. Ok. Com que frequência deveríamos praticar? Todos os dias? Uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano? É correto um irmão lavar os pés das irmãs? Ou as irmãs devem lavar os pés das irmãs e os irmãos os pés dos irmãos? E onde é que nós deveríamos lavar os pés? No local de reuniões? Ou isso deveria ser feito no lar privado? Os questionamentos são sem fim, são infinitos. É por isso que Paulo diz que esse tipo de ensinamento produz questionamentos. Então, outro ensinamento diferente. Suponha que um dos irmãos vai ao local de reuniões no dia do Senhor e ele se levanta na mesa do Senhor e diz: irmãos e irmãs, baseado no meu estudo da prática do Novo Testamento,
Na época do Novo Testamento, eu concluí que os santos deveriam usar suco de uva na prática da mesa do Senhor e não vinho, porque vinho pode se tornar um problema. Então outro irmão se levanta e diz: você não sabia? Suco de uva era desconhecido na época dos tempos bíblicos. Eles apenas tinham vinho. Então outro irmão se levanta e diz: sim, mas quando o Senhor falou sobre a mesa do Senhor, ele não falou sobre suco e ele não falou sobre vinho. Ele falou sobre o fruto da videira. O que deveríamos fazer? O que deveríamos fazer? Bem, vamos apenas usar esses dois exemplos que eu há pouco usei. Há uma realidade espiritual, há uma conexão espiritual entre a questão de lavagem de pés e a economia de Deus? Sim, há. A verdadeira lavagem dos pés é para você e eu lavarmos uns dos outros na bacia da água da palavra de Deus. Segundo Efésios capítulo 5, quando falamos a palavra de Deus uns aos outros, há um lavar. É como uma bacia que purifica-nos de todo contato terreno com o mundo e nos capacita a entrar na comunhão. Essa é a realidade espiritual da lavagem de pés. Se você quer praticar a prática exterior, isso não me incomodaria. Mas eu hesitaria em ensinar isso, porque isso iria causar tantos questionamentos. Do mesmo modo com a questão da mesa do Senhor. Há uma realidade divina associada com a mesa do Senhor. É tão profunda e é tão mística. Pense sobre isso. Na era do Novo Testamento, nós estamos na era da realidade. Não estamos na era de tipos e figuras e sombras. E o Senhor nos pede a não fazer quase nada exteriormente no Novo Testamento. Mas há duas coisas a respeito das quais somos ordenados a fazer. Uma é batizar as pessoas e a outra é ter a mesa. Isso significa que essas duas coisas têm um significado espiritual muito, muito profundo. E ambos estão íntima e intrinsecamente relacionados à economia de Deus, porque eles significam a morte e a ressurreição de Cristo para a produção do seu corpo místico, a igreja. Quem se importa a respeito de suco de uva? Não nos importamos. Nos importamos com a morte e a ressurreição de Cristo para produzir o corpo místico de Cristo como seu testemunho. Bem, santos, meu ponto é, no tempo de degradação da igreja, todos nós temos uma responsabilidade de conhecer a verdade. Você pode dizer, eu sou apenas um irmão jovem, sou apenas uma irmã jovem. Deixe que os cooperadores e os presbíteros se preocupem com isso. Esse não é o meu papel, não é o meu trabalho. Deixe-me dizer uma pequena história.
Se você está na restauração por um longo período de tempo, você verá coisas acontecerem, pessoas vindo e indo embora, haverá tempestades, haverá tumultos. O primeiro pelo qual eu passei foi em 1978, e eu tinha vindo para a vida da igreja em 1974. Eu era jovem humanamente falando, espiritualmente falando, tinha sido salvo há pouco tempo e era novo na vida da igreja, e sem qualquer pano de fundo cristão. E nós encontramos uma grande turbulência no final dos anos 70 nos Estados Unidos. E quando acabou, o irmão Lee falou para nós. E eu lhes diria, ele de certa forma nos repreendeu por não conhecer a verdade. Ele disse, se vocês conhecessem a verdade, isso nunca teria acontecido. O que está de errado com vocês? Eu pensei, esse não é o meu papel, esse é o seu papel, irmão Lee. Esse é o papel dos cooperadores, dos presbíteros. Não. Essa é a responsabilidade de todos nós, conhecer a verdade. Deus deseja que todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E não apenas serem salvos. Sim, serem salvos e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso significa, irmãos e irmãs, que precisamos ser aqueles que buscam a verdade durante toda a nossa vida. É tão fácil na vida da igreja, na restauração do Senhor, que somos cercados dia e noite, nós constantemente temos a verdade vindo a nós de uma maneira maravilhosa. Simplesmente tome isso, receba isso. Agora, quando dizemos verdade, eu realmente preciso esclarecer que nós não estamos falando sobre ensinamentos. Estamos falando sobre a verdade. Em 1 e 2 Timóteo, Paulo usa essa expressão, a verdade, mais de 10 vezes. Isso significa que a verdade é o antídoto à degradação da igreja. E a que se refere a verdade? Não a ensinamentos. Refere-se a coisas verdadeiras, a realidades divinas no universo. Deus é uma realidade. Cristo é realidade. O Espírito é realidade. A palavra de Deus é realidade. O corpo de Cristo é realidade. Estas são as coisas reais, verdadeiras, que nós precisamos nos apegar e conhecer intrínseca e organicamente, e não meramente como ensinamentos, mas de maneira intrínseca e orgânica. Não se distraia pelas coisas exteriores. Sabem, algumas pessoas até na restauração, eles são distraídos pela prática da mesa do Senhor. Quem está autorizado a participar da mesa do Senhor? Você tem que ser batizado antes para poder tomar a mesa do Senhor, para participar da mesa do Senhor, ou você pode, contanto que você esteja regenerado, mesmo se não tiver sido batizado. Isso é ok? Está bem? Todas essas questões, eu sequer vou falar sobre elas. Elas não são importantes. O importante é a realidade divina. A mesma coisa com o batismo. Podemos discutir, podemos argumentar as diversas possíveis formas de batizar alguém. Batizar num lugar fechado, ou em um lugar aberto, com água fresca, água salgada. Qual é a forma adequada? Quem se importa com isso? A realidade espiritual do batismo
é que nós somos enxertados em Cristo, para dentro da sua morte e ressurreição, para nos tornarmos membros do corpo místico de Cristo. É por isso que nos importamos, e não com a forma exterior. Bem, podemos usar muitos outros exemplos, mas eu não desperdiçarei o tempo de vocês, mas eu espero que vocês tenham uma impressão agora, o que nós queremos dizer quando falamos de ensinamentos diferentes. Não queremos dizer ensinamentos errados. Não queremos dizer heréticos. Não queremos dizer ensinamentos contrários às Escrituras. Nós queremos dizer ensinamentos que nos distraem da economia de Deus. E ao invés de nos ajudar a experimentar e desfrutar Cristo como sua vida, ele te causará a questionar. Vida e verdade não são duas coisas. Vida e verdade são uma só coisa, como dois lados de uma moeda. Um lado diz vida, mas você vira para o outro lado e diz, está ali verdade. Você realmente não tem um sem o outro. Vida e verdade são um. A verdade contém a vida. A verdade transmite a vida. A vida anima a verdade. A vida faz com que a verdade seja real para nós. Elas não podem ser duas coisas. Elas devem ser uma. Agora, uma outra palavra que Paulo usa em relação à degradação da igreja como um tipo de antídoto que eu gostaria de lhes mencionar repetidamente ele usa a palavra piedade. Piedade. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. E Paulo dá uma definição maravilhosa de piedade. O que é piedade? Deus manifestado na carne. Oh, eu gosto disso. É Deus, mas é Deus num ser humano frágil. É Deus manifestado na carne. Você lê 1 Timóteo 3, especialmente, olhe, confira as notas de rodapé ali, você ficará muito claro. Essa piedade, essa manifestação de Deus na carne, não apenas se refere ao viver humano de Jesus Cristo. Inclui o viver humano de Jesus Cristo. Mas não o inclui apenas ele. Inclui também a igreja, o viver da igreja. Hoje, irmãos e irmãs, o que é a igreja? Oh, a vida da igreja é uma vida de piedade. É uma vida de Deus ser manifestado na carne. É por isso que 1 Coríntios 14 diz que se uma pessoa não salva ou indouta, ou uma pessoa indouta, vem até uma reunião de profetizar e os santos ali profetizam, ele cairá com a sua face no chão e dirá: Deus está no meio de vós. Deus está sendo manifestado aqui. Bem, piedade deveria penetrar cada área do nosso viver. Piedade deveria afetar a maneira como nos vestimos. Piedade deveria afetar que tipo de quadro
nós colocaríamos na nossa parede. Piedade deveria afetar como nós lidamos com a palavra de Deus e com o ministério. Piedade deveria afetar como falamos uns aos outros. Piedade deveria afetar cada parte do nosso viver. Deveríamos ser estes que são a reprodução da realidade em Jesus, o viver humano de Jesus nos 4 evangelhos. Que seja assim, uma reprodução coletiva desse homem Deus maravilhoso. Ok? É a última palavra que eu irei mencionar. E eu volto a ela porque eu já mencionei. Em 1 Timóteo 6,3, Paulo usa essa expressão, palavras saudáveis. Palavras saudáveis. Ao longo desses livros, você vê uma linha, um falar saudável, um discurso saudável, um ensinamento saudável, e você vê uma outra linha de falar que é mortífero, que mata, que causa doenças. Irmãos e irmãs, nesses dias, na medida em que o Senhor está esforçando-se para consumar essa era, Ele quer ter a igreja como a casa do Deus vivo e como a coluna e a base da verdade. Que sejamos fiéis à verdade, que nos apeguemos à verdade e que rejeitemos qualquer tipo de ensinamento diferente, de modo que o Senhor tenha o seu testemunho. Eu pararei o meu compartilhar aqui. Cristo é tudo em todos, Cristo cantarei, tudo está em Cristo, e Cristo tudo é. Antes me esforçava, hoje apenas creio, antes meio salvo, hoje pleno ser, antes inseguro, nele me firmei, antes eu vagava, hoje ancorei. Cristo é tudo em todos, Cristo